Estou voltando com o É Bom Saber e daqui já mando. Um abraço para a professora Aldiza, em Santo Amaro da Purificação. Mestra dedicada, aquela que pega na mão do seu estudante, não é? E o leva até o descortinar do conhecimento. Assim ela fez com muitas gerações, por isso a educação do Brasil lhe agradece penhoradamente. Valeu, professor Aldiza! E agora, Jorge Portugal, rapaz, agora vem aí uma interaula que não tem chance, né, de não estar na sua prova. Qualquer prova que você venha a fazer. O agronegócio brasileiro. Olha que assunto, hein? Olha que assunto da pesada. Por isso, olho na tela. Vamos lá, pessoal, mais uma vez. Gostaria de cumprimentar vocês, tem um prazer estar aqui com o professor Jorge. Hoje o nosso tema abordado será agronegócio, agricultura familiar e cultivos orgânicos. É um tema muito complexo, o tempo é pequeno, mas a gente vai tentar fazer um panorama geral para te ajudar aí na sua prova. Então, Jorge, eu acho que dentro dos temas geográficos e históricos, né, a gente pode fazer um link bacana aí, uma vez que o agronegócio tem sido, digamos que, os olhos, né, a menina dos olhos do governo no que se refere ao campo, né, as commodities em alta do Brasil, sobretudo agora com o crescimento da produção do etanol, a soja que já vem crescendo a partir da década de 70, com a ocupação do cerrado, as novas fronteiras agrícolas. Então, acho que, se por um lado a gente pode falar positivamente desse setor, a gente também precisa fazer uma análise comparativa com os problemas que isso tem gerado. E esses problemas são históricos, né? E a luta também é histórica. Então, acho que a gente pode fazer, assim, um link, pode trabalhar bacana esse tema. É interessante lembrarmos para vocês que essa questão do agronegócio hoje representa um dos principais pontos do PIB, né? Sim. Do Produto Interno Bruto. E uma coisa interessante é que o agronegócio, junto com a construção civil, movimenta muito dinheiro e muitas riquezas dentro do país. Mas não resolveu o déficit social. Isso é interessante você lembrar. O Brasil, ele bomba, se a gente pode dizer assim, esse crescimento do habitação urbana, mas não resolveu o déficit urbano. E é por isso que eu tenho um movimento dos sem-tetos, Robson. E ao mesmo tempo que o agronegócio começa a exportar para o mundo vários e vários produtos, a China é nosso principal parceiro econômico, é isso, professor? Isso. E a gente tem o que é interessante, não se resolveu a questão do campo, as questões sociais no campo. E aí o MST continua sendo o movimento mais expressivo dentro da história do Brasil atual. E vale a pena ressaltar que a questão do agronegócio se confunde também com a ideia do latifúndio opressor. E essa ideia do latifúndio opressor, ela existe desde a época das capitanias hereditárias, passando pelo Arraial de Canudos, pelo cangaço, pelo contestar esses movimentos ligados aos latifundiários. Nos anos 50, com Vargas e JK, as ligas camponesas e hoje o MST. E a gente até brinca nas provas com charge, inchadas paradas e inchadas paradas. Inchadas com X paradas, quer dizer, a mecanização do campo, o agronegócio, expulsou o trabalhador para as cidades. E as cidades ficaram inchadas e paradas. Inchadas com CH, que houve uma inchação urbana, e o trânsito como em cidades como Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro é um caos, Robson. Deus me livre. Caos, é o que a gente Pelo chama de amor macrocefalia urbana, né? Isso. Então a gente vê que hoje 9,8% das propriedades rurais ocupam mais de 50% do território brasileiro. Então, assim, essas propriedades rurais, claro que elas têm aumentado sua produtividade, elas têm uma importância muito grande. O Brasil, se a gente for fazer um comparativo de 1972 para cá, a área que o Brasil cresceu não foi uma área tão grande quanto a sua produtividade, né? A área cresceu em uma média de 80%, saindo aí de 28 milhões de hectares para 50 milhões de hectares, enquanto a produtividade aumentou mais de 400%. A gente saiu de 33 milhões de toneladas para mais de 169 milhões de toneladas por ano. Quer dizer, há um ganho, sim, há uma verticalização da produção. Mas também tem um outro lado, e como é importante a gente ressaltar, que foi reforçado aí por políticas depois do governo de Lula, que são as agriculturas, os agricultores familiares. Lula né? parece que assentou, Robson, cerca de 400 mil famílias em 8 anos de governo. Isso. Fernando Henrique, 250 mil famílias. O MST, inclusive, critica os dois. Foram os dois presidentes que mais assentaram pessoas em terras, mas não fizeram a reforma agrária, que é muito mais ampla. A reforma agrária. Não basta apenas dar terra, mas condições de cultivá-la. Pode continuar, Exatamente. professor. A agricultura familiar hoje,
ela ocupa uma média aí de 20% das terras do Brasil, né? São mais ou menos 4,5 milhões de propriedades que têm essa característica, sendo que metade delas está no Nordeste. E a gente não pode pensar agricultura familiar no Brasil, Jorge, sem pensar na diferença. O Brasil é um país de dimensões continentais. Claro, é um país Então, continental, né? A família que faz agricultura familiar no Nordeste é muito diferente da que faz no sul do país, né? Essa diversidade tem que ser vista pelo No governo. Nordeste é maior a agricultura familiar. A agricultura familiar ela é muito maior. Então, nós, alunos, nós que vamos fazer o Enem, podemos pensar o seguinte: o agronegócio é maior no centro-sul e a agricultura familiar no norte e nordeste? Isso. Esse pensamento está correto? Correto, sobretudo na região centro-oeste também. Nos últimos anos, uma vez que as terras no Na sul... ideia elas no centro-sul, não é isso? Isso, toda a região ali, porque as terras no sul estavam muito caras e houve uma expansão, né? Principalmente com o domínio das tecnologias de calagem, que é a correção da acidez do solo, as variações de soja. Hoje a gente tem mais de 70 tipos de sojas, de sementes transgênicas que ocupam essa área, né? O próprio desmatamento da Amazônia, nos estados do Acre, de Rondônia, o sul do estado do Amazonas, são novas fronteiras agrícolas e que acabam expandindo essa produção para lá, né? E aí a agricultura familiar ela entra como um contrapeso, uma vez que ela garante 60% de todos os produtos básicos que nós consumimos na nossa casa, né? A gente pensar no cenário da produção agrícola, daquilo que chega para a gente, é pensar na agricultura familiar. Então, eu acho que é isso. E essa agricultura familiar, mas ela ainda é muito pequena em relação aos problemas que o país enfrenta, não é isso? Ela precisa de muitos outros incentivos, né? Muitas pessoas são, inclusive, assentadas pelo governo e não possuem um apoio técnico para dominar aquela terra, sementes, maquinário. E para competir hoje com o grande produtor, esse agricultor familiar também precisa de um apoio mais profundo, né? Eu acho que é isso, nesse cenário. Esse Robson é sabido, viu? Vale a pena você ressaltar uma coisa interessante. Esse crescimento do agronegócio no Brasil tem comprometido alguns fatores, como as terras indígenas e as terras quilombolas. De um lado, você tem a produtividade e o crescimento do país, do ponto de vista econômico. E do outro lado, a ideia de ancestralidade e continuidade das comunidades indígenas e quilombolas. Vale a pena você atentar a isso, vale a pena você consultar isso. E para as redes internacionais de computadores, para anotar isso. Não é mesmo, Robson? É verdade. Essas novas... digamos assim, novas correntes, né, da produção agrícola dentro desses nichos, vem trazendo, eu diria, com a nova roupagem, com a agricultura orgânica, né, que eu acho que ainda hoje possui uma roupagem ainda um pouco elitista, uma vez que não está disponível para a maior parte da população brasileira, mas já movimenta a nível global aí mais de 30 bilhões de dólares por ano a agricultura orgânica, coisa que 10 anos atrás a gente não pensaria. E o Brasil já exporta hoje mais de 250 milhões de dólares por ano em produtos orgânicos, né? Eu acho que é uma grande alternativa para o povo quilombola, para aqueles povos que por muito tempo foram esquecidos, para entrar no nicho que possui uma rentabilidade maior e aí verticalizar sua produção, agregar valor e assim crescer, né, enquanto povo brasileiro, enquanto povo do campo brasileiro, que é fundamental para a nossa vida aqui na cidade. Que legal. Não esqueçam, agronegócio, desenvolvimento versus questões sociais. É um tema que pode estar presente na sua prova do Enem. Beijo, gente. Um grande abraço. Um abração. Jorge France, Robson Souza, que dupla, que química, para o bem da nossa informação, para o bem do nosso conhecimento. Você conhece José Saramago? Já leu alguma coisa dele? Sabe alguma coisa sobre ele? 17 anos, 18 anos, 19, 20, 25, está na hora de saber. Prêmio Nobel da Literatura. Aliás, um dos poucos, se não o único, não é? Da língua portuguesa, escritor português, portanto, de finíssimo estilo. E os seus livros estão, ora por outra, sendo indicados, né, para os vestibulares, pelo menos os vestibulares mais avançados do Brasil. Você vai agora refletir a partir de uma frase deste grande escritor português, José Saramago. Se ligue. Somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Sem memória, não existimos. Sem responsabilidade, talvez não mereçamos existir. José Saramago, escritor
escritor português talvez mais importante do século XX. Aquele que veio a ganhar, né, o Prêmio Nobel de Literatura recentemente e recentemente também faleceu. Dono de um estilo inconfundível, dono de reflexões sobre temas que muitas vezes, né, são assim evitados por outros escritores. Ele está nos dizendo que a memória e a responsabilidade são duas grandezas importantíssimas da nossa vida. A memória que retém e a responsabilidade que nos faz dignos, né, dessa condição humana. Esse é um texto, é um parágrafo, eu diria até fortemente existencialista, no sentido sartriano do termo. É o José Saramago sem peias, sem arrudeios, né? O José Saramago daquele texto que fere, mas que também sensibiliza. Leia Zé Saramago, tá? Eu vou pedir a você que comece por Memorial do Convento. E um dia você me diz se valeu a pena ou não valeu a pena o conselho e a dica. Por aí. Evelyn de novo arrebentando. Oh, meu Deus, talento demais, talento de sobra. Gostou? Gostou da aula? Gostou dos conteúdos? De tudo que foi apresentado aqui? Que bom! Estamos fazendo uma escola na medida para você. Além do mais, saiu da tela www.educação.ba.gov.br www.tossabendomais.com.br. Com vontade de saber mais ainda, eu espero você na próxima aula. Valeu, Brasil!